Como fazer a avaliação do estudante que chega na sala de recursos? Essa é uma dúvida que eu recebo bastante por aqui. Por isso, eu organizei para você passos práticos para você colocar em ação toda vez que chega o estudante na sua sala. Esse é o tema dessa nossa conversa de hoje. Se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a professora Fabiana Leme e você está aqui na Inclutopia. O nosso propósito aqui na Inclutopia é trazer conteúdos qualificados para você colocar na prática, no seu dia a dia. Então aproveite, se inscreva, aproveite a área dos comentários para continuar dialogando, tanto comigo quanto com todos os professores que estão acompanhando esse conteúdo, combinado? Diferente da sala de aula regular, a sala de recursos tem um fluxo diferente quando se trata de avaliação. Quando o estudante está lá na escola, lá no contexto da sala de aula regular, ele vai seguir o fluxo da turma em relação aos conteúdos, o conteúdo programático e as etapas de avaliação. Já na sala de recursos, independente da faixa etária que você trabalha, educação infantil, ensino fundamental, anos finais ou ensino médio, a cada estudante novo que você recebe, e a gente recebe estudantes novos durante todo o ano letivo, você precisa iniciar esses passos que eu vou trazer aqui neste vídeo. E eu vou te dizer que o último passo, ele precisa ser muito bem observado para que você consiga, ao final do ano, elaborar o seu relatório. Então, preste bem atenção em todos os passos e principalmente no último que eu vou trazer para vocês. Uma primeira etapa que você vai desenvolver com o seu estudante assim que você recebe uma solicitação ou veja como aí na sua rede, né, que você recebe o encaminhamento desse estudante, é fazer o levantamento de toda a documentação, tanto em relação à faixa etária, aos documentos anteriores, todo o histórico escolar desse estudante, aos relatórios clínicos. Então, a sua primeira etapa é a análise do prontuário desse estudante. A partir desse prontuário, você já vai pesquisando ali onde estão as lacunas, aonde você vai precisar, de repente, pedir para a família ou consultar os arquivos da escola, para que você tenha o histórico desse estudante de uma forma mais consistente. Mas você vai perguntar para mim, mas quanto isso impacta no meu trabalho no dia a dia lá diretamente com o estudante? É muito diferente eu trabalhar com um estudante que já tem uma vivência escolar, por exemplo, de um estudante que nunca frequentou a escola. É uma informação importante para você saber. É diferente eu trabalhar com um estudante que tem um suporte dos atendimentos clínicos de outro estudante que ainda está aguardando avaliações e toda, enfim, um suporte ali de terapias. Então, saber dessas informações já te trará as primeiras bases para a sua atuação. Na sequência, é muito importante que você converse com a família ou com o próprio estudante, se ele já for um adulto ou adolescente. Você vai precisar levantar dados, conversar com as pessoas sobre, enfim, todo o percurso escolar desse estudante até agora, como é que está o desenvolvimento dele, como é que está a socialização dele em outros ambientes fora da escola. E eu vou te dizer que essas informações, elas são importantes até para você entender como é que está o nível de oportunidades que esse estudante está vivenciando. Muitas vezes a gente vê direcionado apenas para a escola toda a tarefa de trazer para esse estudante estímulos, novas possibilidades ou até mesmo o conhecimento do mundo. E a gente não vive só da escola, não é mesmo? O estudante com deficiência também não deve viver só da escola. Então, conversar com os familiares ou com o próprio estudante é extremamente importante para você levantar todo o contexto em relação às barreiras e em relação às oportunidades que ele está tendo. A partir disso, você vai precisar organizar uma sondagem inicial. Normalmente, eu estou chamando aqui de sondagem, são os seus primeiros encontros com o estudante. Eu normalmente levo de 3 a 5 encontros para conseguir mapear as habilidades, as preferências e conseguir entender por onde eu vou começar a trabalhar. Essa sondagem, ela vai depender muito da idade do estudante que você está atendendo, dessas informações que você coletou e das suas primeiras observações.
Com os pequenos, você pode pensar em atividades mais como brincadeiras, brinquedos, jogos de circuito, livros, músicas, atividades mais lúdicas, principalmente se eles estão ali na educação infantil. Já no ensino fundamental, anos iniciais, a gente também traz toda essa questão lúdica, mas eu já começo a trazer elementos tanto da escrita, para saber como é que está o nome, a questão das cores, a questão da memória, como é que ele entende essa nossa comunicação. Eu vou aprofundando essas questões dentro do cotidiano, ali de uma forma bastante lúdica. É muito diferente da gente trazer um checklist ou uma prova, né? A gente precisa fugir um pouco desse parâmetro, porque isso ele já tem na escola, não é? Então aqui a gente vai trazer algo diferenciado. No Fundamental 2 e Ensino Médio, já estou lidando com pessoas maiores, mais velhas, com mais repertório. Então eu busco um assunto de interesse, né? Um assunto norteador para trazer diferentes possibilidades. Pode ser num jogo, pode ser numa atividade no computador, pode ser de repente numa atividade direcionada para algo que ele goste, e ali eu vou levantando. Como é que ele dialoga comigo? Como é que ele se orienta com os materiais escolares? Como é que está a questão da alfabetização? Como é que estão as habilidades matemáticas a partir de centros de interesse? Isso é bem importante, principalmente para os mais velhos. Quando eu trago atividades muito desconectadas para este público, eles perdem o interesse e veem na sala de recursos mais um local que pode estar marcando a sua dificuldade e não um local onde ele estará ali apostando para suas potencialidades. Então, muita atenção aos momentos de sondagem. Após esses encontros que você vai conhecendo o seu estudante, é hora de você sentar e planejar os seus próximos passos. E por que eu estou trazendo planejamento se eu estou trazendo um conhecimento aqui de como avaliar? Porque em sala de recursos, a cada atendimento você precisa trazer um eixo de avaliação. Você não vai fazer avaliações periódicas. Você pode até fazer uma checagem, por exemplo, de escrita no começo do ano, no fundamental, por exemplo, uma no meio do ano e uma no fim. Mas a cada atendimento você estará observando, mediando e avaliando o seu estudante para propor os próximos. Por isso que é muito diferente do contexto de uma sala de aula regular. Lembra que eu falei que a última dica ela era extremamente importante para que no final desse processo você tenha elementos para o seu relatório? Ao avaliar, principalmente em sala de recursos, organize o seu registro. Você tem sim o seu registro inicial da sua sondagem, mas a cada atendimento, lembre-se do que mais importante do que você colocar, se você utilizou o material X ou Y, é como o estudante se comportou, como o estudante utilizou e quais foram os insights que você percebeu do estudante ao utilizar o material X ou Y. Isso é muito diferente do que fazer uma lista, por exemplo, das atividades que você fez naquele dia. Essa lista, ela é interessante? Pode até ser, mas eu vou te dizer que para o seu dia a dia, no seu registro, é mais valioso você colocar as suas impressões, a sua avaliação em tempo real. E não precisa ser algo extenso, precisa ser algo mais direto, simples de ser executado. Porque se você fizer algo extenso ou muito restrito a uma coluna de xizinhos, a um checklist em todos os atendimentos, você não terá elementos qualitativos ao final do percurso. E aí como é que fica o seu relatório? Independente das formas que você utiliza aí no seu atendimento para avaliar, sabemos que avaliar é fundamental. E lembre-se que o seu olhar precisa ser diferenciado do olhar da sala de aula regular. Afinal, dentro da sala de recursos, o nosso foco é olhar para esse indivíduo e garantir para ele o maior grau de autonomia possível. E para isso a gente precisa pensar em acessibilidade, nas barreiras e nas oportunidades que estão sendo ofertadas para esse estudante. Espero que esse vídeo tenha contribuído aí com o seu olhar, com a sua prática e aguardo você no nosso canal nos nossos próximos vídeos. Até breve!